Olá! Como surgiram todas as línguas? A palavra de Deus nos apresenta um texto muito interessante que encontra-se em Gênesis capítulo 11, que diz o seguinte no primeiro verso. Naquele tempo todos os povos falavam uma só língua, todos usavam as mesmas palavras. Logo depois, no versinho 7 desse mesmo capítulo, o Senhor disse assim, a partir do verso 6, o Senhor disse assim, essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que não entendam o que um e o outro está dizendo. Aqui, esse texto da Bíblia nos mostra onde começou a divisão das línguas faladas hoje. Só que nós estamos falando aqui do capítulo 11 de Gênesis, mas no capítulo 10 do mesmo livro sagrado diz o seguinte, 10, versículo 5, diz o seguinte, esses foram os descendentes de Jafé, eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Tem um outro aqui, 10:31 também diz, são essas as famílias dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra desceram até Noé. Não, aqui ainda não fala. Tem um outro aqui, verso 20, que fala também, os filhos de Sem foram, verso 20, esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família em sua própria terra com a sua própria língua. Ora, existe uma controvérsia nesse livro? Essa história da Torre de Babel, que surgiu a divisão das línguas, é o quê? É uma história da carochinha? Porque se num capítulo sequente diz que houve uma divisão de línguas, mas só que num capítulo anterior diz que já haviam povos com suas línguas, como explicar isso aqui? Como apresentar uma história bíblica para as pessoas que ainda não conhecem este livro, numa controvérsia dessa? É uma controvérsia mesmo? Será que a palavra de Deus fez alguma confusão? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo no programa Na Mira da Verdade. A partir de agora, como eu sempre digo, já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet, olha aí, e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. A partir de agora já estamos conectados, já vamos começar cumprimentando meu amigo professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Estou muito bem, meu amigo, graças a Deus. E estou aqui, Tito, com alguns abraços para mandar rapidamente para os nossos queridos amigos que acompanham Na Mira. Um abraço aqui para Ludmila, Jerônimo, Ronaldo, Arthur, Heitor. Eles são de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Deus abençoe a vocês. Um abraço também para a Simone e o Urias, que é o seu esposo, que são de Manaus, Amazonas. Deus abençoe a vocês também. E um abraço para o Luiz Mário de Godoy e Marli, que são de Taquaratuba, São Paulo, e assistem ao programa pela internet. E o último abraço é para a Maria Tereza da Silva, Bernardo, que é de São José dos Campos. Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo carinho para com o programa. Professor Leandro Quadros, tive que passar a bola rapidinho para você aqui, porque o negócio pegou aqui, viu, rapaz? Ah, é, rapaz? A tosse começou a pegar, me pegou aqui, rapaz. Pois eu também estou com esse problema, rapaz. É o nosso mau tempo aqui em Jacareí, né? Mas, professor, olha, nós começamos o nosso programa falando sobre um assunto que aparentemente é controverso, professor. Sim. Eu acabei de ler ali o texto de Gênesis, no capítulo 11, e dá a entender de que a divisão das línguas aconteceu a partir dali, da Torre de Babel. Certo. Só que a Bíblia apresenta que antes disso já existia povos, cada um com sua língua. Que controvérsia é essa? A pergunta foi mandada, olha que interessante, a pergunta foi mandada pela Albeni, ela mora em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, participando aqui pelo nosso blog no Na Mira da Verdade. Ela diz o seguinte,
Antes de Deus confundir as línguas dos povos daquela época, de acordo com Gênesis 11:7, já havia diversas outras línguas, como dito em Gênesis 10:5, 10:20, 10:31. Como entender então esta controvérsia? Professor Leandro Quadros, como é que a gente pode entender isso, até mesmo para apresentar esse tipo de história, a Torre de Babel, a divisão das línguas, para as pessoas? Certo. Obrigado, Albenir, por sua pergunta, por você aí da Flórida acompanhar o Na Mira da Verdade. Veja bem, minha amiga, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, o autor do livro de Gênesis, que é Moisés, e outros autores bíblicos, eles nem sempre descrevem os acontecimentos em uma ordem cronológica. O que eu quero dizer com isso? O fato de ele escrever o capítulo 10 e o capítulo 11 não significa que necessariamente os acontecimentos do capítulo 11 vieram depois dos acontecimentos do capítulo 10. Então, o que nós sabemos a respeito deste ponto? Realmente, o capítulo 11 menciona a origem dos idiomas. Foi quando Deus confundiu ali a linguagem na Torre de Babel para que o ser humano pudesse se espalhar e habitar outros lugares do planeta. Agora, por que é mencionado a existência de outros idiomas no capítulo 10? Pelo seguinte, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, essas civilizações aqui, que haviam sido confundidas já aqui no capítulo 11, essas civilizações que estavam habitando ali no Mediterrâneo oriental e ocidental, elas já existiam. Então, quando ele escreveu, essas civilizações, esses descendentes aqui de Noé, já existiam em suas próprias línguas. Tem um outro exemplo disso aqui no próprio livro de Gênesis, que vai lhe ajudar a clarear mais o assunto. Quando você vai para o capítulo 4, verso 16, é dito o seguinte: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ora, como que Caim poderia habitar na terra de Nod, se não haviam outras pessoas além dele para construírem a cidade de Nod? Pelo seguinte, quando o autor de Gênesis escreveu, já existia a terra de Nod, já existia o nome daquele lugar, de modo que ele pôde dar o nome do lugar para onde Caim havia ido. Então em Gênesis 11 acontece isso. Ali em Gênesis 11 é mencionada a confusão das línguas. E no capítulo 10, é mencionado os povos que já existiam, porque quando Moisés escreveu este livro, eles já estavam ali presentes. E há um detalhe interessante para finalizarmos essa explicação, que a antropologia comprova que todos nós, todos os idiomas, surgiram de um idioma comum. E nós percebemos que esta explicação bíblica da Torre de Babel, ela não vai contra a explicação científica da origem dos idiomas e dialetos. Todos descenderam, diríamos assim, de um idioma comum. E nós podemos perceber neste caso que mesmo a Bíblia não sendo um livro científico, ela é cientificamente correta, porque aquilo que ela fala a respeito de ciência, mesmo que esse não seja o seu propósito, é cientificamente preciso e correto. Não é para quem não entende corretamente o texto bíblico e para quem costuma procurar chifres em cabeça de cavalo para tentar encontrar contradição na Bíblia. Muito bem, professor. Existe uma outra perguntinha que chegou aqui pelo SMS, que é a seguinte: muitas vezes oro, mas não sinto Deus. Tento abandonar vícios, mas não consigo. Como posso vencer? Quero pregar às outras pessoas, mas sei que não posso. Como então vencer esse dilema? Que muitas vezes a gente acha que a nossa oração não passa do teto, a gente pede e não recebe. A palavra de Deus nos apresenta que se pedirmos com fé, Ele irá nos atender. E o que acontece que eu peço e nada acontece? Eu não estou tendo fé? Seria isso? Isso é uma questão muito importante, Tito. Veja bem, querido ou querida telespectadora. Você precisa fazer uma coisa. Você primeiro tem que confrontar o seu sentimento com aquilo que Deus revelou na Bíblia.
Vou lhe dar um exemplo. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Ou seja, nem sempre nós podemos confiar naquilo que sentimos. A Bíblia aqui em 1 João 3:20 diz assim: se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Você percebeu uma coisa? Se o nosso coração é enganoso, como diz Jeremias 17:9, e se o texto diz que Deus é maior que o nosso coração, a Bíblia está fazendo a você o convite de confie mais na revelação escrita do que nos seus sentimentos. E eu vou além. Quando você lê Romanos capítulo 8, versículo 26, você vai perceber qual é a garantia de que a sua oração é ouvida por Deus. Romanos 8, 26 diz o seguinte: também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, esse texto afirma que você e eu não sabemos orar corretamente, mas é o Espírito Santo quem nos ajuda a dizermos a Deus as palavras corretas, aquilo que está no fundo do nosso coração. Então quero te fazer um convite. Quando você sentir que a sua oração não passou do teto, lembre-se de que a garantia de que a sua oração chega a Deus não é o que você sente. A garantia de que a sua oração chega a Deus é o Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo quem garante, fique tranquila. Corte esse pensamento negativo, não desista da luta contra os seus vícios, porque Deus vai lhe dar a vitória. E aproveite em que você está lutando para ajudar outras pessoas a lutarem como você a obter a vitória final. Muito bem, professor, o nosso programa está apenas começando, nós temos que ir para um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tem ainda muita pergunta para colocar na mira da verdade. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e eu já começo o bloco dizendo que para você participar do nosso programa é muito simples. Basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta pelo SMS, eu recebo aqui na hora. E a sua pergunta pode entrar na mira da verdade. Se você preferir, pode acessar o nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/na mira da verdade. Lá você vai acessar e ver que do lado direito tem um campo dizendo que o programa está ao vivo, está no ar. E você pode mandar a sua dúvida ali, que eu também recebo aqui na hora. Se ainda você preferir e quiser ligar para a gente, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Liga pra gente, nós temos um grupo de pessoas para atender a sua ligação, formular a sua pergunta ali e também mandar pra gente, tá bom? Então participe do programa, olha, as perguntas chegam aqui o tempo todo, mande o seu questionamento, talvez a sua pergunta pode ser que não entre aqui, tenha paciência, continue mandando, esperando um pouquinho, que um momento ou outro ela vai estar na mira da verdade. O importante é que quem faz o programa são vocês, é a sua pergunta, é o seu questionamento que faz acontecer o programa na mira da verdade. Portanto, participe mandando a sua dúvida. Se você tem uma dúvida bíblica, se você discorda de um tema de religião, se você acha que a Bíblia está falando uma coisa e não tem certeza daquilo, mande o seu questionamento para a gente. Não tenha preconceito. Pergunte o que você quiser e tudo será respondido à luz da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá bom? Participe e mande as suas perguntas. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Temos uma pergunta aqui, o seguinte. Olha aqui, ela até saiu da mira aqui, viu, professor? Bom, a questão é a seguinte. Muitas pessoas falam que não é preciso se batizar, apenas aceitar a Jesus. Professor, a Bíblia Sagrada fala alguma coisa com relação ao batismo ou basta eu aceitar Jesus como meu salvador pessoal e já está tudo certo? Como é essa questão? Muito boa pergunta. De acordo com Marcos capítulo 16, versículo
16, aqui é dito o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esse texto afirma o seguinte, que a pessoa que crê em Jesus, automaticamente ela precisa demonstrar esta fé em Cristo através do seu batismo. Por quê? Quando você lê Romanos 6, verso 4, lá é dito que o batismo simboliza a morte. Em que sentido? Quando você é sepultado na água, você está dizendo assim, eu estou morrendo para uma vida de pecado. E quando você é erguido das águas, você está dizendo assim, eu estou sendo ressuscitado para uma nova vida. Então é sim muito importante que a pessoa que aceita Cristo como Salvador demonstre publicamente, através do batismo nas águas, que ela realmente aceitou a Cristo. Você vê outra evidência disso em Atos 2, 37 e 38. Quando um grupo de pessoas ouve Pedro falar de Jesus, eles perguntam assim, e agora o que nós faremos? E aí Pedro fala assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é importante sim, que você que tem fé em Deus e tem condições físicas para ser batizado, é importante sim que você se batize como uma evidência externa de uma transformação interna efetuada pelo Espírito Santo. Agora, professor, o batismo é um só ou existem vários tipos de batismo? A gente pode se batizar? Como que é a questão bíblica com relação ao batismo? Vou ler, amigo Tito, um texto aqui que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 5, que diz assim: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O que esse texto está dizendo? Que há um só Deus verdadeiro, um só Senhor, uma fé verdadeira e um batismo verdadeiro. E qual é esse batismo verdadeiro? Existem muitos textos na Bíblia, mas eu vou ler para você um deles, que vai nos mostrar qual é o batismo verdadeiro. Esse texto está em João capítulo 3, versículo 23, se eu não estou enganado. Isso, João 3, 23 afirma assim: ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria ou se dirigia o povo e era batizado. Ora, se pudesse batizar alguém apenas por aspersão, que é um pouquinho de água na cabeça, ou por infusão, que é mergulhar parte do corpo e jogar um pouquinho de água na cabeça, não haveria necessidade de João Batista batizar ali perto de Salim, por ali haver muitas águas. Então o fato de João Batista batizar apenas onde havia muitas águas, isso indica que era necessário existirem muitas águas para a pessoa ser mergulhada na água. Então, respondendo diretamente à pergunta do Tito, só existe um batismo verdadeiro, que é o batismo por imersão, aquele em que a pessoa é mergulhada nas águas. Se algum cristão sincero que ama Jesus foi batizado de outra maneira, a recomendação bíblica é que ele se batize da maneira como Cristo instituiu, que é por imersão. Muito bem, professor, mas se eu já fui batizado por imersão e agora eu passei para uma outra igreja e ali dizem que eu tenho que me batizar de novo. Como é que fica essa situação? Aí é o seguinte, eu gosto muito, tem um texto bíblico e um texto muito equilibrado da escritora cristã Ellen White a respeito deste assunto. Ali em Atos 19, 1 a 6, percebemos um exemplo de rebatismo. Um grupo de 12 seguidores de Jesus, eles conversaram com o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo perguntou assim para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles falaram assim: mas nós nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Por eles não terem um pleno conhecimento da pessoa do Espírito Santo, Paulo batizou-os novamente e depois impôs as mãos sobre eles e eles receberam o dom de línguas para pregar o evangelho ali na região da Ásia.
Então há esse exemplo de rebatismo na Bíblia, né, em que a pessoa pode ser rebatizada. Agora a escritora cristã Ellen White, no livro Evangelismo, ali a partir da página 600, eu não lembro agora especificamente, ela tem ali uma declaração muito interessante. A de que se uma pessoa já foi batizada nas águas numa outra denominação, mas quer pertencer a outra, ela é livre para decidir se ela vai batizar-se novamente, refazendo o seu casamento espiritual com Cristo, ou se ela vai mudar de igreja através de uma profissão de fé. Então, neste caso, a pessoa deve orar a Deus e deixar que o Espírito Santo fale ao coração dela. Filho, eu quero que você refaça o seu casamento espiritual por meio do rebatismo. Ou, filho, eu quero que você apenas faça uma profissão de fé. De acordo com a escritora cristã Ellen White, e levando isso em conta, Atos 19, 1 a 6, não é errado rebatizar-se, mas ao mesmo tempo ninguém deve obrigar outra pessoa a se rebatizar. Muito bem, professor. Existe um texto na Bíblia que Jesus fala que nós que sejamos perfeitos. Isso está em Mateus capítulo 5, versinho 48. Eu já abri minha Bíblia aqui e já separei o verso para a gente contextualizar. A pergunta é a seguinte: o que Jesus queria dizer quando disse, sedes perfeitos como Deus o é? E aqui o texto diz o seguinte, portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Professor Leandro Quadros, o ser humano, ele pode chegar à perfeição? Que pergunta interessante. Outra coisa, nós temos que ser perfeitos para herdar a terra prometida, a Nova Jerusalém? A resposta é sim e não. Como assim? Em que sentido? Nós só podemos, Tito, ser perfeitos se a perfeição e a justiça de Cristo forem transferidas para nós. Nesse sentido, eu preciso ser perfeito para herdar a vida eterna. Agora, isso é uma obra que Deus efetua e não que eu efetuo em mim. Então quer dizer que eu não posso buscar a perfeição? Eu posso buscar, Tito, ser sempre uma pessoa melhor, mas eu não posso ter a audácia de pensar que antes de Cristo voltar e transformar o meu corpo, eu vou conseguir ser perfeito. Tem algumas pessoas que nós dizemos que são da ala perfeccionista, que eles tornam Cristo quase que um ser de segundo plano, né? Eles confiam mais nas obras deles para eles serem melhores do que na própria justiça de Cristo que os torna melhores. Então você quer dizer que tem muita gente que prega aí que é preciso chegar a uma perfeição para ser salvo? Tem gente aí que prega uma heresia diabólica que ensina o seguinte: ô, louco, professor. Quando a igreja não tiver um pecado, aí Cristo volta. Ou seja, como se Cristo dependesse da natureza humana para ele voltar. Isso é uma heresia tenebrosíssima, porque até hoje eu não consegui ver nenhum desses indivíduos que não peque nem mesmo em pensamento, não é? Então Cristo não depende, né, da minha impecaminosidade para ele voltar. Ele vai voltar, não tem jeito, ele vai voltar. Agora, eu preciso sim passar pelo processo de santificação até me tornar uma pessoa melhor, para que eu esteja preparado para a volta de Cristo. O que é ser perfeito, Tito, na linguagem bíblica? E o que esse texto está querendo dizer, né, professor? Exato, olha. Quando Cristo afirma ali, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, nós temos que pensar uma coisa. Será que é possível seres humanos, pecadores, que não foram glorificados, serem perfeitos na esfera divina? Se o indivíduo disser isso, ele está mais por fora que arco de barril, né? O que o texto está dizendo é o seguinte: a palavra perfeito vem de uma palavra grega que é teleios. Teleios é uma palavra que significa um adulto crescido e amadurecido. Então o texto está dizendo o seguinte, Tito: sejam adultos crescidos e amadurecidos na esfera de ação de vocês, como Deus é perfeito na esfera de ação dele. E de que maneira?
Assim como Deus é perfeito ao ponto de amar aos inimigos, você tem que ser um adulto amadurecido e perfeito ao ponto também de aprender a amar os seus inimigos. Então o texto está dizendo isso, que nós temos que ser perfeitos na nossa esfera de ação, no trato para com os inimigos, assim como Deus é perfeito na esfera de ação dele. Se eu pudesse ser perfeito na esfera de ação divina, antes de eu ser glorificado, então eu poderia ser salvo sem Jesus. E aí isso seria salvação pelas obras, uma deturpação do Evangelho de Cristo. Muito bem, professor. Bom, o nosso tempo corre contra a gente aqui, não tem jeito mesmo. A gente quer responder um monte de pergunta, mas o nosso tempo corre. A gente tem que ir para mais um intervalinho, mas é bem rápido. A gente volta já já. Já estamos de volta e eu quero mandar um abraço muito especial para os nossos telespectadores da Sky que acompanham a gente aí, espalhadas pelo nosso país. Muito obrigado por você estar acompanhando aí. De repente, você está zapeando aí e caiu aí num programa com cenário vermelho, com uma mira. Que é isso? Que programa é esse? É programa de Bíblia? Sim, é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Dúvidas, se você tem uma dúvida sobre a palavra de Deus, se você tem alguma dúvida sobre religião, manda pra gente. A gente vai responder a sua pergunta de acordo com a palavra de Deus. O que nós falamos aqui é apenas o que a Bíblia ensina. Nós estamos aqui fazendo um programa onde apresentamos puramente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não estamos aqui defendendo uma doutrina, não estamos aqui defendendo um posicionamento de uma determinada igreja, mas sim apresentando a palavra de Deus. Por isso, eu agradeço a sua audiência, você que é nosso irmão da Igreja da Assembleia de Deus, você que é presbiteriano, você que é católico, você que é da Testemunha de Jeová, você que é da Igreja Quadrangular, todos vocês que têm participado do nosso programa e feito as perguntas, os questionamentos para que a gente coloque na mira da verdade. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você participar, aonde quer que você esteja, seja através da Sky, seja através da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país aqui. Muito obrigado. Nós estamos agora mandando os nossos sinais para as novas cidades. Você que está em Campinas aí, zapeou, achou a TV Novo Tempo, conheça este canal que é o Canal da Esperança. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela nossa programação. Muito obrigado por você estar aí ligado com a gente. Ao vivo estamos aqui agora, são 21 horas e 35 minutos, agradecendo a sua audiência. Professor Leandro Quadros. Meu camarada. Eu tenho um questionamento aqui interessante. A pergunta é a seguinte: quando morremos, nós ficamos dormindo debaixo da terra ou realmente existe um lugar onde nós podemos ser purificados, conhecido como purgatório, professor? O que é isso, a questão do purgatório? De fato existe um lugar onde a nossa alma começa a ter a chance de, quem sabe, melhorar e conseguir a salvação? Ou quando morremos ficamos ali paradinho, dormindo, ou até, se não for para o purgatório, vai para algum outro lugar, vai para o inferno, vai para o céu? Como que é essa questão da morte, professor? Quer ver uma coisa? A doutrina do purgatório, ela... É bíblica, professor? Na verdade, é uma doutrina pagã. O quê? É uma doutrina pagã. Mas como é que você afirma isso? Ela não tem base bíblica alguma. Quando nós estudamos, Tito, por exemplo, filosofia grega, ou analisamos os escritos de Platão, entre outros, nós percebemos que essa história de que nós precisamos passar por uma espécie de um sofrimento no purgatório para purificar a alma, isso é totalmente pagão, isso não é bíblico em hipótese alguma. Só que quem crê no purgatório tenta basear essa crença em alguns textos bíblicos. E um deles é 1 Coríntios 3,15. Eu vou ler esse texto aqui, que diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então ele diz o seguinte: se esse texto afirma que o indivíduo é salvo através do fogo, é o fogo do purgatório.
que vai salvar o indivíduo e ajudá-lo a ir para o céu. Mas será que o texto está falando disso? Não, o texto não está falando disso. Vamos dar uma olhadinha no verso 13 para analisarmos o contexto. No versículo 13 de 1 Coríntios 13 é dito assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia? Da volta de Cristo. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Perceba que aqui está mencionando uma coisa interessante. Que o que vai ser provado pelo fogo não é a alma do indivíduo, mas é as suas obras. Isso é uma diferença importante. E o que o apóstolo quer dizer quando afirma que as obras serão provadas pelo fogo? Ele está dizendo o seguinte, que a nossa vida cristã vai ser provada ao máximo antes da volta de Cristo. Assim como o fogo purifica o ouro, o fogo da aflição purificará o cristão através da sua perseverança em seguir a Deus em meio às provações. 1 Coríntios 3,15 nada tem a ver, queridos, com a doutrina do purgatório. Aqui está falando da provação ao máximo que nós receberemos, nossas obras, até o dia que Cristo voltar. E isso será na volta de Cristo, não acontece hoje, tá? Então, a pessoa que morre está no purgatório, no inferno ou no céu, em nenhum desses lugares. Vou mostrar para você alguns textos bíblicos, eu não posso, claro, mostrar todos aqui que eu gostaria, porque nós temos outras perguntas para responder, mas o próprio Deus afirma que quando o ser humano morre, olha para onde vai o ser humano. Gênesis 3,19, falando a Adão, Deus falou assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui Deus não fala assim, tu és pó e ao céu irás, tu és pó e ao inferno irás, tu és pó e ao purgatório irás. Não, tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, a pessoa está dormindo na sepultura até a volta de Cristo. E aí você vai para outros textos, Salmo 13, verso 3, compara a morte a um sono. Jeremias 51, 57, compara a morte a um sono. Daniel, capítulo 12, verso 2, compara a morte a um sono. Aí você pode ir também para a 1 Tessalonicenses 4, 13, Daniel 12, 12. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui. 1 Coríntios 15, 22 e 23. 1 Tessalonicenses 4, 13. Apocalipse 14, 13, ou seja, a Bíblia em vários lugares diz que a morte é um sono inconsciente até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o ensinamento bíblico e, portanto, não existe purgatório. Muito bem, professor. Bom, a semana passada nós lançamos aqui um desafio para os nossos amigos tuiteiros. Aquelas pessoas que nos seguem através do Twitter. Se você aí não tem o Twitter ainda na mira da verdade, você está perdendo tempo, hein? Aqui a gente mostra um monte de coisa durante a semana, os bastidores, a preparação do professor Leandro Quadros, ele posta os artigos dele no blog, já menciona aqui no Twitter, debate algumas perguntas, responde algumas perguntas para você do Twitter. Então siga a gente, o nosso Twitter é twitter.com/namira-da-verdade. A semana passada nós lançamos aqui um desafio. Na verdade, colocamos você, tuiteiro, na mira. O professor Leandro Quadros lançou uma pergunta para você responder e tivemos milhares de respostas aqui e hoje nós vamos escolhemos já a melhor resposta e vamos dizer quem foi que deu a melhor resposta a esse assunto. Você que está acompanhando a gente aí, espera um pouquinho que já vai entrar a sua resposta na mira. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Essa é daquelas que eu faço assim, ó. Quero ver como é que você vai se sair dela, professor. Então essa é perigosa. Então já se prepara aí que você agora tá na mira. Ixi, Maria. Muito se sabe, ou melhor, muito se vê sobre campanha onde os líderes religiosos distribuem frascos de óleo ungido, águas sagradas, varas com poder,
Quero saber se há algum embasamento bíblico sobre a transubstanciação sagrada desses itens. Professor, cada dia mais a gente tem visto na televisão esse tipo de coisa. É um frasco da água santa, é um frasquinho do óleo ungido, é um frasco da água lá do Rio Jordão. E isso tem feito com que as pessoas acreditem que aquilo ali tem algum poder sagrado. A palavra de Deus nos mostra algum exemplo sobre isso? Porque eu sei que no passado, Deus pediu, por exemplo, para um personagem bíblico fazer um cajado que ia transformar numa cobra, que todo mundo que olhasse para aquilo ali seria curado. Como então a gente explicar? Será que isso é a mesma coisa? Essa teologia da transubstanciação, o que é isso, professor? Você quer ver uma coisa, Tito? Existem realmente muitas igrejas que usam o chamado óleo de Israel, né? A água lá do Rio Jordão, como se nesses objetos estivesse ali um poder sobrenatural para curar as pessoas. A própria água benta, professor, também é um exemplo disso? Também. Então o que acontece, Tito? A gente aqui no programa Na Mira da Verdade, nós não questionamos de forma alguma a sinceridade dos cristãos e não importa a qual igreja o indivíduo pertença. Só Deus pode julgar um ser humano. Mas eu tenho que ser transparente e sincero com aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Essa questão de trazer água de Israel, de trazer pedra lá não sei da onde, óleo não sei do que, olha, me desculpe, mas isso é charlatanismo, tá? Isso é uma forma, assim, nada agradável diante de Deus de tirar dinheiro das pessoas. Né? Deus não trabalha com esses métodos. É claro que em circunstâncias sobrenaturais, em contextos específicos, Deus utilizou um método parecido, como por exemplo, o apóstolo Paulo tinha um lenço e quando alguém tocava naquilo ou passava por perto do apóstolo Paulo, ele era curado. Só que Deus tinha um propósito específico com aquilo, provar que o apóstolo Paulo era apóstolo e que ele falava em nome de Deus. Só que os indivíduos hoje da teologia da prosperidade, eles pegam esses exemplos bíblicos de um contexto específico e usam para ganhar dinheiro das pessoas. Eles estão, como diz o apóstolo Paulo, mercadejando a palavra de Deus. Então nós cristãos que conhecemos a Bíblia e sabemos qual é o método de Deus para trabalhar em nós e nos curar, nós não podemos aceitar isso. E precisamos informar as pessoas sinceras e sofredoras a não se deixarem enganar, não é? Por esse marketing religioso desonesto que mais afasta as pessoas de um estudo sério da Bíblia e acaba unindo-as emocionalmente a certos líderes religiosos que nada entendem de Bíblia, mas que querem fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, infelizmente. Muito bem, professor. Eu já estou aqui conectados com os nossos amigos do Twitter. Eles já estão vendo você aqui através da televisão e tudo mais. E olha só, agora nós vamos colocar na mira a melhor resposta que nós lançamos aqui a semana passada, no desafio dos nossos tuiteiros. Você que nos acompanha, você que nos segue através do Twitter e aceitou o desafio de colocar uma resposta para a pergunta que fizemos a semana passada, agora tem a melhor resposta com o professor Leandro Quadros. Professor Leandro Quadros, a pergunta era a seguinte: a lei moral no Novo Testamento foi ou não foi abolida? Certo. Qual foi a melhor resposta e quem foi o felizardo aí que colocou a melhor resposta na mira, professor? Pois olha bem, amigo Tito e queridos internautas, a gente vai escolher a melhor resposta do Twitter, né? Só que algumas pessoas mandaram ótimas respostas através do blog também, né? E muitos basearam a sua resposta em Mateus 5,17, onde Cristo diz que ele não mudou a lei. Que está certo, né, que professor? Está correto, está perfeitíssimo. Né? A resposta. Só que o que me chamou a atenção, Tito, foram duas respostas, antes de eu mencionar a vencedora. Não, mas espera aí, professor, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Você vai mencionar
Você pode mencionar a primeira do Twitter? Posso? Então, a vencedora do Twitter, e depois você apresenta essa que foi no blog aí, pra gente ter uma ideia do que foi o negócio do Twitter. Você tem uma ideia de quantas pessoas responderam a pergunta aí, professor? Olha, Tito, eu não tenho ideia de quantas, foram muitas. No Twitter foram muitas, no blog foram muitas pessoas, nós queremos agradecer muito, né, a participação dos internautas e agradecer porque os internautas estão ajudando o programa Na Mira a ampliar os seus horizontes através do Twitter, né? E até também, professor, pedir para os nossos amigos do Twitter participarem, divulgarem o programa Na Mira da Verdade, porque esta é uma ferramenta onde nós podemos levar o amor de Deus, onde nós podemos levar também a palavra de Deus. E é importante, quanto mais pessoas estiverem seguindo a gente, elas estarão recebendo um conteúdo sagrado, a palavra de Deus, Tito, né, professor? Nós até comentamos hoje, Tito, você bem falou, que se há pessoas na mídia secular que tem mais de 1 milhão de seguidores no Twitter, imagine se nós tivermos também um número desses para falarmos da palavra de Deus às pessoas. Então nós contamos com a ajuda dos nossos twitteiros para nós ampliarmos a esfera de ação do Na Mira da Verdade, né? Veja bem, a resposta vencedora do Twitter foi uma resposta em que, depois eu vou dizer o nome dele, ele falou o seguinte: não, a lei não foi abolida. E ele dá um porquê. João viu a Arca da Aliança no santuário do céu, de acordo com Apocalipse 11:19. Na Arca da Terra, que é uma sombra da Arca da Aliança que estava no céu, havia a lei dos 10 mandamentos. Por que eu julguei essa resposta mais assim importante? Pelo seguinte, querido amigo. Quando você lê Apocalipse 11:19, você percebe que o apóstolo João teve uma visão. Nesta visão, ele viu a Arca da Aliança no céu. A Arca da Aliança era um objeto de madeira em que estavam depositados os 10 mandamentos. E olha que interessante. Se esta arca foi vista no céu, é claro que dentro desta arca os 10 mandamentos originais se encontram. Porque isso é um símbolo do que acontecia no santuário terrestre. Então a presença da arca no céu com os 10 mandamentos dentro da arca é uma prova irrefutável de que a lei de Deus é eterna. E eu escolhi essa resposta também porque ela me lembrou de um argumento de um senhor chamado R.F. Cottrell, que ele escreveu em 1854 uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: ninguém rejeitaria o santuário da Bíblia se o lugar santíssimo não contivesse a arca. E a arca não seria motivo de objeção se não contivesse as tábuas do concerto. E essas não seriam objetadas se tivessem apenas 9 mandamentos. Essa é a mais pura verdade. Ele diz aqui que muitos negam a doutrina do santuário porque no santuário existe a Arca da Aliança. E muitos negam essa doutrina porque na Arca da Aliança há 10 mandamentos. E muitos negam os 10 mandamentos porque eles querem aceitar só 9 e não querem aceitar 10. É a mais pura realidade. Então essa resposta do Pablo Ramon de Lima... Pablo Ramon de Lima foi o vencedor, então, professor? Foi o vencedor desta semana. Parabéns do desafio aí, meu amigo Na Pablo, Mira. então. Que bom, hein? E agora me diga aí, qual foi as outras respostas que nós tivemos? Nós temos rapidinho, depois eu queria mostrar algumas pessoas que vieram aqui para ver se o programa é ao vivo mesmo, professor. Isso é nós queremos mostrar, importantíssimo. nós temos aqui, olha, 4 gerações representadas. Daqui a pouco você vai conhecer as pessoas que vieram nos visitar. Amigo Tito, 2 respostas me chamaram muito a atenção no blog, entre muitas outras. Muito obrigado, queridos. Mas essas aqui, ó. Uma foi do Alessio Epifânio Soares. O Alessio, ele mostrou aqui que a lei moral não foi abolida porque foi escrita pelo próprio Deus e que ela é eterna como o próprio Deus. E ele usou aqui Mateus 5,17, Tiago 2,10. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: o Alessio, ele é um ateu que está estudando a Bíblia por causa do Na Mira da Verdade. E ele diz isso aí, professor? E ele diz isso aqui. Ele já falou comigo outras vezes que ele é ateu, mas que ele está procurando aprender da Bíblia. E a defesa que o Alessio fez da lei de Deus
É uma defesa que todos os cristãos deveriam fazer, mas que infelizmente não fazem. Então, parabéns ao Alessio, que mesmo buscando aprender mais da Bíblia para acreditar em Deus, deu uma resposta satisfatória à luz da Bíblia. E outra resposta muito bem embasada foi da Érica da Cunha Mendes. Ela fez uma resposta muito embasada, com bibliografias, e uma frase que me chamou a atenção aqui que ela escreveu foi o seguinte: assim concluo que Jesus não aboliu a lei moral de Deus, mas deu a ela um novo sentido. Foi exatamente isso que Cristo fez em Mateus capítulo 5. Ele não anulou a lei, ele deu à lei um verdadeiro significado. Portanto, parabéns a todos vocês que participaram do desafio do Namira. Muito bem, professor. A gente quer agradecer muito aos nossos amigos tuiteiros que participaram aí. Tivemos uma movimentação gigantesca no Twitter. Queremos agradecer muito e incentivá-los a continuar participando. A semana que vem nós vamos ter uma nova promoção, um novo jeito de levar esta mensagem através dessa grande rede social que é o Twitter, tá bom? Bom, nós temos aqui hoje amigos, professor, que vieram nos conhecer. Isso é sempre muito agradável. Professor, nós temos aqui, 4 gerações apresentadas. Temos aqui o seu Enoque, que está ali, não sei se vocês vão conseguir ver, o seu Enoque é o pai da dona Edna, que é mãe da Vivian, que é mãe do Gabriel e tem o seu esposo Humberto ali. Um prazer muito grande receber vocês aqui. Vieram confirmar se o programa era ao vivo mesmo, viu, professor? Um abraço a todos eles. É muito bom a gente receber os nossos telespectadores aqui, tá bom? É muito bom. Nós temos ainda muitas perguntas a fazer, o nosso tempo voa contra a gente, mas trabalhando em cima dessa questão da lei de Deus, tem um questionamento que chegou pelo nosso blog aqui, muito interessante. Quem mandou foi o Flávio, ele é de Campina Grande, na Paraíba, e ele diz o seguinte: na passagem que fala sobre o jovem rico, Jesus pergunta ao jovem se ele guarda os 10 mandamentos. Se guarda todos os 10 mandamentos. E o jovem, que é conhecedor da palavra, responde que sim, que guarda os 10 mandamentos. Só que Jesus só cita 5 dos 10. E nem sequer fala do 4º mandamento, por exemplo. Se é um mandamento tão importante, por que ele nem cita? Professor Leandro Quadros, é verdade que ele cita só 5 mandamentos aí, professor? Esse aqui é uma questão importante. Alguns irmãos de outras igrejas creem que pelo fato de Cristo não ter mencionado aqui o mandamento do sábado entre esses mandamentos que o jovem rico guardava, então quer dizer que o mandamento não é importante. Só que este argumento ele é muito fraco pelo seguinte: nós percebemos aqui em Mateus, esse texto é Mateus 19, do verso 16 ao 22. Quais são os mandamentos que Cristo cita? Olha aqui, diz assim: não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem falou assim: tudo isso tenho observado, que ainda me falta. Ora, se o fato de Cristo não mencionar o sábado aqui indica que o sábado não é importante, então nós vamos enfrentar um problema seríssimo. Aonde aqui no texto Cristo disse para nós não adorarmos outros deuses e para não fazermos imagens de escultura? Ele não disse isso. Então quer dizer que agora eu posso profanar o sábado, posso fazer imagem de escultura, me ajoelhar, cultuar e posso fazer tudo isso só porque Cristo não citou esses mandamentos aqui? Não tem cabimento uma conclusão dessas. Por que Cristo não mencionou o sábado aqui e nem o mandamento não faça imagem de escultura? Simples. Cristo está conversando com o judeu. E o que o judeu mais fazia era guardar o sábado e não praticar a idolatria. Então não haveria necessidade de Cristo mencionar esses mandamentos, porque não eram estes os problemas desse jovem rico. O problema maior do jovem rico era o quê? Outros mandamentos, mas especialmente o problema de colocar Deus em segundo plano. É por isso que o sábado e o não adorarás imagem de escultura não é citado aqui. Simplesmente por isso. Agora, se nós vamos abolir um mandamento da lei porque ele não é citado, então temos que abolir o primeiro e o segundo também. E aí todo mundo é livre para idolatrar à vontade. Então nós temos que ter cuidado, queridos, para não querermos justificar
as nossas preferências teológicas distorcendo a palavra de Deus. Temos que aceitá-la como ela é e entender a palavra no contexto em que ela é escrita. Muito bem, professor. Bom, você está vendo aí o nosso programa, você que assistiu pela primeira vez, quem sabe, tinha uma curiosidade para ver que tipo de programa é esse. Bom, se você assistiu o nosso programa e quer aprender mais da palavra de Deus, nós temos um presente para oferecer a você. Esta revista que é um curso bíblico. É um curso bíblico em forma de uma revista que você vai receber aí na sua casa sem pagar nada. Basta você mandar para a gente um e-mail com todos os seus dados para namiradaverdade@novotempo.org.br. É um e-mail que você vai mandar com todos os seus dados para você receber essa bela revista aqui, um curso bíblico onde você tem 16 temas e você, no final de cada tema, você tem um questionáriozinho para você preencher ali e aprender mais sobre aquilo que você estudou, tá bom? Então não perca tempo não, é inteiramente grátis. Mande um e-mail pra gente com seus dados e você vai receber aí na sua casa essa bela revista Verdades para o Tempo do Fim. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. O nosso programa chegou ao final. Opa, foi rápido mais uma vez aí nós conseguimos terminar o nosso programa, pela graça de Deus, respondendo muitas perguntas. Obrigado pela sua participação, pelo seu desempenho aí, tá bom, professor? Obrigado, meu amigo, obrigado. Que Deus abençoe, querido telespectador, amigo ouvinte, amigo internauta. Deus lhe abençoe sempre. Não deixe de participar do programa, de divulgar o programa por meio do Twitter. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, ela terá coragem de lhe responder. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe. É isso aí, não deixe de acompanhar o programa através do nosso blog. A sequência do nosso programa está lá no nosso blog, tá bom? Acesse lá novotempo.com/Na Mira da Verdade. Agora, logo depois do programa Na Mira da Verdade, você fica com o programa Educação. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau!